Item 41. Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros, disse João, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez, dissensões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos e, com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e deserteamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres, se andarmos na luz, porque, na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentamos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga de ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Percebemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Item 42. No serviço mediúnico, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, disse Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Examinando os dons espirituais ou, mais propriamente, as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e, ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo que precisamos refletir, nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Item 43. Na mediunidade, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, disse Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo consegue reter a bênção da claridade e se o fio obedece à inteligência que o norteia converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas, assim, ao desânimo ou à negação se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Item 44. Ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Disse Paulo, em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto para pensar honestamente para falar aproveitando para estudar com clareza para aprender com entendimento para conhecer discernindo para ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Item 45. No sustento da paz, vivei em paz uns com os outros. Disse Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros e, ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise, quanto à contribuição individual no equilíbrio comum, nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos, à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituámo-nos, frequentemente, a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada.
Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, fez um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Item 46. Na tarefa da paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende, quase sempre, de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo, sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina, e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la, em tudo, no amparo vivo aos outros. Item 47. Estejamos em paz, paz seja convosco, disse Jesus, em João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o rol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tornarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la, antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e, depois da ressurreição, voltando, gloriosamente, ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Item 48. Dinheiro e atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Disse Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teta, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam e conduzido aos círculos de aflição é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respira sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Item 49. Caridade e riqueza. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, disse Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio, depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração, e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando, dia a dia, os eternos tesouros da humanidade. Item 50. Confiemos alegremente. Regozijai-vos sempre. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza, a emergirem, serenas, de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o corarão, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando a frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros.
O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Item 51. No solo do Espírito, e outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Disse Jesus em Mateus, capítulo 13. Versículo 8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismo. Mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e, com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Item 52. Palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, disse Jesus, em Lucas, capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto segundo ouvimos, nossa frase semeará, bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. Apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assém. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se ao bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência ou transformar-se ao mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina e, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Item 53. Palavra escrita. Examinai tudo. Retende o bem, disse Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim,
Pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Item 54. Aprimoremos, não extinhais o espírito. Disse Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a pessoinha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrolços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta, e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas, não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que, por agora, não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros, o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome. Vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos envolver-nos-á em seu clarão e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida a abençoar-nos-á com os seus frutos. Item 55. Suportemos, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de 1000 modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos em psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite, generosa, que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas, indiscriminadamente, do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia, e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. As para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e, diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Item 56. Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração. Disse Jesus, em João,
capítulo 14, versículo 27. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando, afetuoso, o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorais. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos, entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção, sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e, quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, fim do entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures, assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra o mestre que a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas, sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio, advertiu-nos, sensatamente: não se vos turbe o coração. Item 57. Jesus e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Disse Jesus, em João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço. Mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência, em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilon, a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em barcas pobres da Galiléia, amando e servindo os necessitados e doentes recebia, a cada passo, os golpes da astúcia de letrados e casuístas de teu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer, imperturbável, o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Item 58. Em honra da liberdade, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Disse Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás, em caminho, variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem.
mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiado episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo, quase sempre, a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o acento agudo cuito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te fará senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Item 59. Em louvor do equilíbrio, toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia, disse Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Na própria senda comum, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera? Impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge, assim, ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Item 60. Terra. Bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, disse Jesus, em João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nos-la ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol, durante o dia, e envolvido de estrelas, durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças, assim, causa do mal no mundo, que, em todas as expressões essenciais, consubstância o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.